Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora eu vou te explicar algumas dicas simples para que você possa desenvolver a sua habilidade mais rápido e parecer muito mais um profissional de copy escrevendo do que um amador, tá? Então são dicas que, se você aplicar, elevam muito o nível da sua copy e são dicas muito simples, são coisas muito simples que você pode colocar em prática e sempre ficar atento para se você está colocando mesmo ou não, tá bom? Então vamos lá, vem aqui pro meu computador. Primeira dica muito simples, não use palavras difíceis. Quanto mais simples for, melhor, tá bom? Então, toda palavra que você olhar que é muito longa, difícil de entender, que nem todo mundo vai entender o que ela sei lá, por exemplo, você vai usar a palavra circunstancial. Cara, troca essa palavra, escreve ela de outro jeito, mesmo que não tenha um sinônimo ou algo parecido, explica o que você quer dizer com palavras mais simples. Isso faz com que a sua copy seja muito mais compreensível. Lembra que o cara tá lendo a sua copy, tá pipocando o WhatsApp, tá o Facebook ligado, então mesmo que ele esteja super atento à sua copy, tem um monte de coisa acontecendo em volta dele. Quanto mais simples for a leitura, mais ele se engaja e menos ele trava no meio e menor é a chance dele parar no meio. E aqui tem uma dica muito legal para você. Se você não encontrar um sinônimo ou uma maneira diferente de falar a mesma coisa, você pode ir para um site que eu consulto o tempo todo, que é o sinônimos.com.br. Nesse site você coloca lá a palavra em português, tá? E ele te dá várias palavras parecidas. Lá você pode talvez não tirar uma palavra igual àquela, mas tirar uma palavra parecida e explicar de uma maneira diferente. Então, o sinônimos.com.br é um site que me dá muitas ideias para criar copies diferentes e para conseguir simplificar a minha copy o máximo possível, tá? Segunda dica, leia a sua copy em voz alta, tá? Faça alterações na sua linguagem para que ela fique o mais fácil possível, tá? Escreva como você fala. Lembra que copywriting é uma conversa, né? Então, quanto mais simples você escrever e quanto mais fácil for de entender, mais você vende no final. É simples assim. Se você lê a sua copy em voz alta, você começa a descobrir coisas que talvez você nunca falaria. Quer ver um exemplo? Vou pegar aqui esse livro, vou ler o que está escrito aqui. Vamos lá. Os resultados de um estudo conduzido pelo psicólogo social Charles Nemeth e colegas indica que, comparado a meu Deus, aí pegou uma palavra difícil. Comparado com um dissidente autêntico, uma pessoa solicitada a desempenhar o papel de advogado do diabo será muito menos efetiva em promover soluções para o problema do que pessoas criativas entre os membros do grupo. Fez sentido para você? Puta, pra mim tá difícil pra caramba, eu vou ter que ler de novo pra entender, né? Então, quando você pega um livro, ele é escrito de uma maneira. Quando você vai escrever uma carta de venda, quando você vai escrever, por exemplo, um e-mail para a sua empresa, é diferente. Quando você vai escrever um currículo, é diferente. Quando você vai escrever um livro, é diferente. Você está escrevendo como se fala. Então, você tem que falar a sua copy em voz alta. Isso facilita muito a você criar uma copy que, de fato, seja mais tranquila e mais fácil de entender, tá bom? Outra dica, a terceira dica. Esqueça regras gramaticais. Escreva de novo, como você fala. Esqueça as regras gramaticais. Eu não estou dizendo para você escrever as palavras erradas ou para você não fazer uma revisão de português depois. Eu só estou dizendo que, se você falar de uma maneira, ou se você escrever de uma maneira como você fala, isso vai naturalmente colocar você em situações onde você não escreveria daquela maneira, mas você falaria daquela maneira, tá? Então, não se preocupe com regras gramaticais. Escreva de uma maneira que não seja esdrúxula, né? Ou seja, que a pessoa não olhe e fale, nossa, peraí, não entendi nada, o que esse cara quis dizer, né? Agora, escreva ainda assim, de uma maneira em tom de conversa, tá bom? Você pode até melhorar um pouquinho mais, ou seja, se você falaria muito coloquial e quer colocar a sua conversa um pouquinho mais acima, né? Ou seja, um pouquinho acima do nível de conversa normal, porque ainda assim é um texto, né? Você pode fazer isso, mas tomar muito cuidado para não complicar a sua copy, tá? Muito bem. Outra, use gírias e palavras inventadas sem restrições, tá? Então, muitas vezes a gente usa gírias e palavras inventadas, muitas coisas que eu trago, por exemplo, de copy, eu invento a palavra que não existe, né? Uma palavra que está em inglês e que, se eu traduzir, simplesmente não faz sentido. Muitas vezes eu invento conceitos e uso esses conceitos, e as pessoas que me conhecem e seguem o meu trabalho acabam usando também esses conceitos, essas novas palavras para falar comigo. Então, você está liberado para criar gírias e para fazer ou criar palavras que você nunca tenha falado antes e que não existam, tá bom? Não tem problema nenhum.
Você tem a sua liberdade poética para fazer isso, né? Então, outra coisa, dê a sua copy para outra pessoa fazer a revisão. Não é você que revisa a sua copy, pelo menos não toda vez. Você vai fazer uma revisão sua, mas a segunda revisão, ou a primeira revisão oficial, você vai dar para outra pessoa fazer, tá bom? Eu vou te ensinar aqui uma metodologia de revisão fantástica que você vai poder usar. Mas isso é muito importante, nunca faz a sua revisão sozinho. Sempre, antes de fazer essa cópia e colocar no ar, antes de dar para o seu cliente olhar, faz uma revisão com outra pessoa, entrega para outra pessoa olhar, mesmo que não seja um copywriter. Agora, vocês têm aqui um grupo de copywriters que se ajudam, né? Então usem esse grupo para se apoiar. Se você tem uma nova copy, pede para alguém daqui para revisar para você, por exemplo. Ou então até mesmo para um cliente potencial seu olhar e perguntar para ele se é aquilo mesmo que você está falando, se faz sentido, né? Então é uma ótima forma também, mas sempre dê para outras pessoas revisarem a sua copy. Outra dica, use frases curtas, tá bom? Olha isso. Não faça, eu escrevi uma frase legal aqui. Então é assim, olha, primeira frase, para explicar esse conceito, use frases curtas. Segunda maneira de explicar esse conceito, não faça frases compostas, difíceis de compreender e que precisam ler quase um parágrafo completo para entender. E no final, você precisa voltar no começo para saber se aquela coisa que você captou é mesmo o que você queria dizer. Percebe a diferença? Olha que complexo. Tenta simplificar, você pode resumir tudo isso em fale uma frase curta. Simples assim, direto ao ponto, direto para o que você queria. Não se preocupe em ficar enchendo linguiça na sua copy, inclusive essa é uma forma excelente de perder o seu leitor no meio do caminho, tá? Essa técnica é fantástica, essa dica é muito boa. A técnica do e daí? Basicamente, a sua copy é uma sequência de argumentos, certo? Então, quando você está fazendo uma sequência de argumentos, ou quando você está entregando os argumentos para as pessoas e tentando convencer elas a fazer aquilo que você quer, você pode parar e pensar assim, e daí? Vou te dar um exemplo. Imagina que alguém chega e fala assim, olha, quando você vai criar uma copy, você tem que criar frases curtas. Esse é um pedacinho da sua copy. E aí você pergunta, tá, e daí? Cara, e daí que quando você cria frases curtas, você vai conseguir mais engajamento das pessoas. E daí? Bom, e daí que quando você consegue mais engajamento das pessoas, você consegue vender mais no final. Legal, faz sentido. Então eu usei 3 e daís aqui para chegar no resultado final que eu queria dizer com isso em faça suas frases curtas, né? Toda vez que você tiver um argumento, você pode jogar um e daí para saber se ele já está ao máximo explorado e se ele está claro o suficiente para as pessoas. Essa é uma técnica muito legal, tá? A técnica dos 4 U's. O que é os 4 U's? A sua copy deve ser útil, urgente, única e ultra específica. Tudo que você fala na sua copy deve ter essas características. A ideia principal, a grande ideia da sua copy deve ser útil para o seu cliente, deve ser única, algo que ele nunca viu antes, deve ser urgente, ou seja, algo que ele tem que ver agora e que ele vai gostar e que ele quer ver agora, e ultra específica, ou seja, super clara e objetiva, direto ao ponto, falando aquilo que você deve falar, dando exemplos claros e nunca deixando nada vago, tá bom? Esses 4 U's são fantásticos para você aplicar na sua copy e deixá-la ainda melhor, tá? E por último, pessoal, existe aqui também um material para você fazer download, um PDF, com vários modelos de scripts que já são comprovados há muitos anos e que você pode usar para basear a tua criação de novos scripts e novos modelos usando os blocos de persuasão, tá bom? Então, existem aqui basicamente 4 modelos, tá? Eu coloquei o atenção, conexão, problema, solução e oferta, né? Que é o que você já conhece. Eu coloquei o atenção, endereço, desejo e ação, que é a fórmula AIDA, que é uma das mais antigas que tem. Ou seja, você pode usar esses 4 elementos para preencher com os seus blocos de persuasão. Você pode usar os 4 P's, que são promessa, picture, prova e push. Ou seja, a promessa da sua copy, né? Depois picture, ou pintar o futuro dele, né? Criar para ele o contexto, mostrar para ele como pode ser no futuro. Terceiro, a prova, provar que isso é real, que pode acontecer. E por último, push, ou pedir pela venda, tá? Esses são os 4 P's. É esse modelo que a Empíricos usa em todas as copies que eles fazem. E você pode preencher os 4 P's com os 4 blocos, ou com os 94 blocos de persuasão que você recebeu e com os mais que você vai criar, tá?
E a última forma é um nome esdrúxulo, bizarro e diferente, mas que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos que você pode preencher. Também é um pequeno modelo que já está até pré-preenchido com escassez, CTAs, fechamentos, né? Para que você possa aplicar, mas é mais um modelo para você colocar em prática e rechear ele com seus blocos de persuasão para dar o seu toque, tá bom? Por último, pessoal, eu queria deixar claro para vocês o que é uma copy na visão do Mark Ford, que é o cara que criou, que é o maior copywriter do grupo Agora, que é também o dono da Empíricos, tá? O Mark Ford é um dos maiores copywriters do mundo e ele diz o seguinte: uma boa copy é uma linha de pensamento expressada com clareza. Vou dizer de novo, uma boa copy é uma linha de pensamento expressada com clareza. Ou seja, é um argumento que você leva até o fim e que leva a uma conclusão. E as pessoas concluem a mesma coisa que você. Quando você consegue isso, você faz a sua venda, tá bom? É isso então, pessoal, a gente acaba esse vídeo por aqui. Faz o download do material para você não perder e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!